Meu nome é Marcelo Sinsic, trabalho como consultor na Dell Computadores do Brasil, no departamento de consultoria de infraestrutura. E o que nós vamos ver então nessa apresentação é exatamente essa integração que é possível entre os produtos da família System Center, utilizando-se o Service Manager junto com o Orchestrator. Primeiro ponto é a questão do porquê que esses dois produtos são importantes nessa integração. Essa apresentação ela mostra muito bem isso. Mostra que o Orchestrator, junto com o Service Manager, são o ponto central na integração dos produtos. Então, a partir do Orchestrator, eu consigo falar com qualquer produto de forma bidirecional. Eu tanto posso receber dados, quanto enviar dados. E o Service Manager é quem faz a ponte entre o Orchestrator e os outros produtos, exatamente para automatizar o processo. Essa automação, ela é importante porque, a partir dos outros produtos, por exemplo, do Configuration Manager, eu recebo os inventários, recebo os compliances, os updates. Do Operations Manager, eu consigo receber os dados das máquinas, a situação de cada uma. Do Active Directory, eu posso receber dados. E do VMM, saber todo o comportamento das máquinas virtuais. Onde entra o Service Manager com o Orchestrator? Esses dados, eles são recebidos pelo Service Manager e podem ser manipulados pelo Orchestrator. Juntando o poder dos dois, onde eu recebo dados no Service Manager e utilizo o Orchestrator para fazer as operações que eu necessito, eu passo então a ter essa integração full, ou seja, tanto receber quanto executar tarefas. Então vamos às demos. Vamos ver então como que nós podemos utilizar esse produto integrado. Então eu vou compartilhar aqui o meu desktop, uma máquina virtual que eu tenho. E aqui eu tenho então o meu Runbook Designer, onde eu tenho aqui um pacote. Primeiramente, eu vou mostrar o ambiente que eu estou utilizando. Então, eu tenho uma máquina com Hyper-V, tenho aqui o meu VMM, então eu tenho o meu host Hyper-V, e uma máquina virtual que está executando. Notem que essa máquina virtual, ela tem aqui uma configuração. Ela não tem nada na descrição, e ela possui, no hardware, apenas um disco. Notem que ela não possui nenhum disco SCSI, apenas um disco de 60 GB. Então eu quero que, num determinado momento, esse meu espaço de storage tenha que ser aumentado. Digamos, por exemplo, que eu queira que essa máquina receba mais 40 GB. Então eu vou voltar aqui no Orchestrator e mostrar o que vai acontecer nesse pacote. Primeiro eu tenho aqui uma tarefa que é criar incidente. O que essa tarefa faz? Ela cria um incidente novo, colocando como incidente de hardware, com impacto alto e urgência média. Depois eu paro a VM. Notem que aqui eu selecionei. Eu selecionei a VM Windows 2012 Core, que é aquela máquina virtual que eu mostrei há pouco. Aqui eu vou criar um disco novo de 40 GB para essa máquina virtual do tipo SCSI dinâmico. Na sequência, nós alteramos a propriedade de descrição da máquina virtual. Startamos a máquina novamente. Colocamos ela para rodar e, por fim, fechamos o incidente. Colocamos o incidente com Resolve. Bem, eu vou mostrar em detalhes como que eu criei este runbook, este pacote. Porém, primeiro, vou executá-lo para que vocês vejam o resultado dele. Então, vou executá-lo aqui. Notem que ele está em execução. Se eu vir aqui no VMM, a máquina virtual sofrerá, então, algumas alterações. Ok? Ela está parando. Notem que
o storage ainda está... Ok, Kleber, obrigado por avisar. Eu vou mais devagar aqui nas demonstrações para esperar a tela aparecer para vocês. O que vocês estão vendo aqui agora é que a máquina virtual parou, sofreu um update e voltou a executar. Agora vocês vão ver aqui embaixo que a máquina virtual agora tem quanto de storage? 100 GB. Ou seja, ele mudou o storage da máquina virtual. Para mostrar isso para vocês, vou aqui olhar as propriedades da máquina virtual. Notem que ele alterou a descrição. Ele acrescentou na descrição que foi atualizado pelo Orchestrator e a data em que essa atualização aconteceu, agora às 8h07 da noite. Deixa eu tirar essa descrição daqui. E aqui no hardware, eu vejo também um disco a mais. Notem que agora, além do disco de 60 GB, eu passo a ter também um disco de 40 GB. Da onde veio esse disco? Esse disco veio exatamente do meu Runbook, aquele Runbook que criou esse disco adicional na máquina. Então aqui já foi uma boa demonstração de como que essa integração acontece. O que eu vou fazer agora é recriar esse Runbook que vocês viram executando e mostrando passo a passo como que esse mesmo cenário foi criado. Então, eu vou criar aqui um novo Runbook. Novo. Ok. Primeiro ponto. Para que as tarefas funcionem, para que eu consiga usar cada uma das tarefas dos Integrations Pack, é necessário que eu configure quais são os servidores que eu possuo. Como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso da seguinte forma. Venho aqui em Opções. E aqui eu tenho a lista de Integrations Pack que existem no meu ambiente. No caso que nós estamos fazendo, eu precisei de dois Integrations Pack. O Integrations Pack do Service Manager e o Integrations Pack do Virtual Machine Manager. A primeira coisa que eu fiz foi configurar o Manage Pack, o Integration Pack, colocando os dados do meu servidor. Isso é fácil de fazer? É. Basta eu vir aqui, por exemplo, como se eu fosse criar uma nova conexão, colocar o nome do servidor, no meu caso é um servidor local, o domínio, o Kleber está me avisando que está demorando um pouco para aparecer a tela, e talvez realmente pode ser a minha conexão. Então eu vou um pouco mais devagar, para que vocês consigam ver as coisas acontecendo aqui. Então aqui eu vou colocar os dados do domínio. Ok. Então esses são os dados do meu servidor Service Manager. Se eu der aqui um Test Connection, ele vai se conectar ao Service Manager e dizer para mim que está tudo bem. Ok. A partir desse momento, eu já posso utilizar os objetos do Service Manager. Então, eu vou apenas esperar um pouquinho para que sincronize a tela. Ok. Qual é o primeiro passo que eu quero fazer? Seguindo a mesma linha de raciocínio que eu fiz no pacote que eu já executei para vocês verem. O primeiro ponto é criar um incidente. Ou seja, eu quero ir no Service Manager para que ele faça o que eu vou mostrar agora. Notem que no momento que eu executei aquele pacote, aqui no Service Manager foi criado um novo incidente. Notem que esse incidente foi criado durante a execução daquele runbook. Ou seja, no momento que ele alterou a máquina virtual, ele criou um incidente dentro do Service Manager para que fique para os meus registros. Então vamos voltar aqui. Como que isso foi feito? Então eu tenho aqui o objeto, que é o objeto criar incidente.
Então aqui eu tenho as propriedades dele. Primeira coisa que eu devo dizer para esse objeto, eu estou me conectando em qual servidor? Eu estou me conectando no servidor teste, que eu criei a conexão agora com vocês aqui. Qual é o tipo de incidente, ou melhor, qual é o tipo de template que eu quero utilizar? Nesse caso, já que eu quero criar um incidente, eu escolho o tipo de template desejado. Ok. Qual é o template que eu vou usar? Vou usar um template de problemas de hardware. Ok. Qual é o impacto que vai ser criado neste incidente? Aqui eu posso escolher dentre, por exemplo, impacto alto, urgência baixa, por exemplo. É apenas uma configuração e no momento que esse runbook executar, tem que aparecer esse incidente lá no meu Service Manager. Então aqui eu tenho já os dados necessários do incidente. O próximo passo, qual é? O próximo passo é eu parar a máquina virtual. Para isso, eu tenho que configurar também o Integration Pack do VMM. Então eu venho aqui em Opções, System Center 2012 Virtual Machine Manager. Aqui eu já tenho uma conexão com o meu servidor local. Vamos criar outra. Então, adiciono. Vou chamar essa conexão de teste VMM. Escolho que eu estou configurando um System Center Virtual Machine. Passo para ele qual é o nome do servidor. Localhost, já que é a minha máquina local. O usuário. O domínio. E a senha. Ok? Então eu já tenho aqui a minha conexão para que eu possa me conectar dentro do service do Virtual Machine. Ok? Então agora eu começo a trabalhar com os objetos do VMM. Primeiro passo, já que eu criei um incidente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é parar a máquina virtual. Então eu venho aqui nos objetos do Integration Pack e escolho o Integration Pack Stop VM. Arrasto ele aqui para a minha área de trabalho. Seleciono qual é o servidor que eu quero me conectar, que nós criamos há pouco. E aí ele já me traz a lista das máquinas virtuais que há dentro do meu servidor. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, um VMM com 10 clusters sendo gerenciado por ele, automaticamente eu teria aqui a lista de todas as máquinas virtuais que existem dentro dele. E agora eu escolho qual máquina virtual que eu quero parar. Finish. Passo seguinte, parei a máquina virtual. Vou criar aqui uma sequência nas tarefas. O próximo passo qual é? Criar um disco. Então eu venho aqui para criar um novo disco. Notem que eu tenho esse objeto criar novo disco aqui. Arrasto ele para a minha área de trabalho. E ligo ele à tarefa anterior. Por que é necessário que eu ligue ele à tarefa anterior? Eu não precisei, por exemplo, apesar de ter feito o vínculo entre o incidente e a máquina virtual, isso para se seguir uma sequência, neste caso, o Stop VM e o Create New Disk são importantes estarem em uma sequência por um motivo. Eu quero criar disco na mesma máquina virtual que eu parei. O fato de eu ter ligado um objeto ao objeto seguinte é o que permite que o objeto criar novo disco leia os dados que estão no objeto Stop VM, que é o que vocês verão aqui agora. Então eu venho aqui nas propriedades. Escolho qual servidor que eu quero me conectar, ele já me traz os dados, então. Qual é o nome do arquivo que eu quero criar? Eu quero criar um arquivo chamado disco2.vhdx. Esse é o nome do arquivo que eu quero criar. O tamanho dele, vou criar ele com 40 GB, na LUN padrão, ou seja, na mesma LUN em que a VM já está, no mesmo barramento. E agora vem, em qual máquina virtual que eu quero criar esse disco?
Será que eu preciso dar de novo o nome da máquina virtual? Basta eu clicar aqui com o botão direito e o Orchestrator abre para mim essa árvore Subscribe. O que é o Subscribe? É a possibilidade de, em uma coluna, em um dado do Orchestrator, de um dos objetos do Orchestrator, eu utilizar dados que venham de outros objetos. Neste caso, eu escolho aqui dados publicados, ou seja, dados de objetos anteriores, e escolho aqui qualquer dos dados do Object-VM. Como neste caso o que eu quero é o VMID, eu seleciono aqui na lista, aqui, o campo VMID. Ou seja, o campo VMID do objeto StopVM vai ser utilizado no objeto NewDisk. Essa é a automação que me interessava. Então aí está. Qual é o tipo de bus? Agora vamos completar as informações. Eu quero que ele crie um disco SCSI, ok, do tipo dinâmico. Ok, agora eu tenho então meu disco criado. Próximo passo. Eu quero alterar as propriedades do campo Description da VM. Por quê? Porque eu quero que o administrador saiba que houve uma alteração como se fosse um log. Então eu tenho aqui, na minha barra de objetos do VMM, um objeto chamado UpdateVM. Arrasto para cá o objeto UpdateVM, falo a sequência dele. Lembrem, essa seta ela não serve apenas para fazer uma sequência. Ela também tem a função de informar que um objeto lê dados dos objetos que estão interligados a ele. Portanto, esse objeto que eu arrastei agora, chamado UpdateVM, ele pode usar dados dos 3 objetos anteriores, já que ele faz parte do ciclo. Então, agora eu venho aqui, edito as propriedades dele, escolho qual é o servidor que eu vou mexer. Agora vem aquela mesma questão. Eu não preciso indicar qual é a VM que eu estou alterando, mas eu preciso dar o nome da VM? Não, porque os objetos anteriores já contêm o nome dela. Então, basta que eu venha aqui, Subscribe, dados publicados, e pegue do objeto StopVM o campo VMID. Ou seja, eu quero neste objeto ler o mesmo objeto que estava lá no outro objeto dele. Ok. Agora, talvez vocês perguntem, mas cadê o dado que eu quero alterar? Legal, você abriu a máquina virtual, que já estava aberta em outros objetos, mas cadê as colunas para me alterar? Neste caso, notem que existe sempre um botão chamado Parâmetros Opcionais, onde você escolhe quais dados você quer alterar. Então, nesse caso, qual é o dado que eu quero alterar? O dado Description. Ok. E o que eu quero colocar na Description? Atualizado em... e a data e a hora em que essa atualização aconteceu. Como que eu faço isso? De novo, botão direito, Subscribe, Publish Data, e escolho um desses campos qualquer. No caso, eu posso escolher o campo, por exemplo, vou pegar aqui a coluna Modified Data. Pronto. Então ele vai acrescentar na descrição a hora em que ele modificou o disco. Então vai aparecer lá, atualizado em agora. Finish. Próximo passo, dar um start na VM. Então eu arrasto para cá. De novo, crio o vínculo entre os objetos. Venho no objeto start VM. Escolho qual é o servidor VMM. E passo para ele qual é a máquina virtual que eu quero que ele starte baseado nos dados dos objetos anteriores. Ok. Aqui está então, já temos um runbook aqui,
cria um incidente no Service Manager, para uma máquina virtual, cria um disco, altera essa máquina virtual colocando a descrição, starta ela novamente, falta apenas uma coisa. Qual? Fechar o incidente. Senão esse incidente vai ficar fechado. Então eu volto aqui para o Integration Pack do Service Manager e escolho a opção Update Object. Arrasto o Update Object para cá, interligo ele com o objeto Start VM e agora vou para as propriedades dele. Me conecto no meu servidor Service Manager. Eu quero alterar um incidente, que foi o objeto que eu criei. E agora eu preciso dar qual incidente que eu estou fechando. Como é que eu vou saber? Até aqui nós usamos o objeto VMID, mas a mesma coisa eu posso utilizar agora. Só que ao invés de ler dados da VM, eu vou ler dados deste objeto aqui. Este objeto aqui, criar incidente, não gerou um ID? O que eu vou fazer aqui no objeto update é usar o ID que foi criado neste objeto criar incidente para usar a alteração. Então eu vou encontrar aqui uma propriedade onde há o aqui System Center Object Guide. Ok? E qual é a coluna que eu quero alterar? Eu quero alterar o estado, o status do incidente, colocando ele como resolvido. Ok. Então, notem que eu abri o Service Manager, abri um objeto do tipo incidente, utilizei como ID o mesmo ID do objeto que ele criou, já que eu estou fazendo uma sequência de tarefas, e alterei o estado para resolve. Vamos voltar e ler novamente? Crio um incidente, ou seja, vou lá no Service Manager e crio um incidente novo, paro a máquina virtual, crio um disco de 40 GB, faço um update nessa máquina virtual indicando que ela sofreu uma alteração, starto a máquina virtual novamente e, por fim, fecho o incidente. Notem que aqui eu não tenho nenhuma interação de dados. Todos os dados foram lidos a partir de objetos já pré-criados. Vamos então executar esse objeto? Então eu vou dar um check-in. Para provar para vocês que funcionou, eu venho aqui no Service Manager e vejo que o último incidente é o incidente 13. Então, o último incidente que eu tenho aqui é o incidente de número 13. O próximo incidente, obviamente, que ele vai criar, vai ter que ser criado com o número 14. E aqui eu tenho o VMM da minha máquina em execução. Notem aqui embaixo que ela tem 60 GB de storage. Portanto, depois das operações que nós vamos fazer, essa máquina virtual vai passar a ter 100 GB de storage. Vamos executar então o runbook? Então, run. Vamos ver aqui pelo VMM. Ok. A máquina já está parando. Daqui a pouco vai aparecer aqui no VMM um update. Aconteceu agora. E ela vai ter que subir de novo. Ok. A máquina virtual já está startando. Ok. Notaram então a interação? Eu parei a máquina virtual, criei um disco, alterei as propriedades e subi a máquina virtual de novo. Como é que eu sei que essas alterações realmente aconteceram? Basta olhar aqui embaixo. De 60 GB, passamos a ter 100 GB. Portanto, ele alterou corretamente a VM. Se eu olhar aqui nas propriedades da VM, aqui está. A data em que a VM foi alterada, ou seja, às 20h25. E aqui em hardware, eu tenho um novo disco virtual, ele aqui, um disco virtual de 40 GB dinâmico do tipo SCSI. Exatamente o que eu pedi para acontecer. Falta agora apenas um teste para sabermos se tudo executou com sucesso ou não. Que teste é esse? Ver se no Service Manager ocorreu a criação
de um incidente. Então eu vou dar um refresh aqui no Service Manager. Aí está. Eu achei que ele ia criar o 14, mas ele criou o incidente número 15. Então ele funcionou. Notem que o incidente de número 15 está com status resolved, indicando que ele foi criado e alterado e com sucesso. Então, com isso, nós vimos como é fácil criar uma interação entre dois produtos diferentes que foram utilizados nesse caso, com um terceiro para fazer todo o processo de integração. Tivemos o System Service Manager, que foi quem criou e alterou o incidente. Tivemos o VMM, que parou a máquina virtual, criou o disco e fez as operações na VM. E tivemos o Orchestrator fazendo exatamente o papel dele, orquestrando ou controlando todo esse processo que vimos aqui. Agora, uma outra coisa importante. Nesse caso, tudo foi feito com o nome da máquina fixo. Por quê? No objeto StopVM, nós tivemos que colocar fixo o nome da VM que eu estava alterando. Se eu quisesse, por exemplo, usar uma variável, e se eu quisesse fazer isso usando um método automático a partir do portal do Service Manager? Neste caso, o que eu posso fazer? Eu posso, a partir do Service Manager, vincular esse runbook que a gente criou, que agora eu vou renomear ele como Webcast. Webcast 12 do 11. Esse é o nome, então, do nosso runbook. O que eu quero fazer? Eu quero vincular esse runbook a uma atividade no Service Manager. Então, quando aparecesse, por exemplo, um incidente do tipo disco, máquina virtual sem espaço em disco, esse runbook aparecesse automaticamente como uma das atividades a serem executadas por esse incidente. Então, eu receberia um aviso do SCOM de que eu estou com pouco espaço em disco e automaticamente esse runbook aconteceria ou apareceria como opção para quem for lidar com esse incidente. Então, vamos fazer esse vínculo? Então, eu venho aqui no Service Manager, aqui na parte de templates. Eu vou esperar um pouquinho até que a tela de vocês carregue em alguns segundos. Ok. Então, notem que aqui no Service Manager, eu tenho a minha lista de templates. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Transformar o nosso runbook, que se chama Webcast 12 do 11, em um template. Para isso, eu venho aqui em Criar Template. Vou criar esse template como executa runbook webcast. Qual é a classe desse objeto? Ele é um objeto do tipo runbook automation, ou seja, o que nós estamos fazendo é criando um template que chame esse runbook. Ok? Ok. E agora ele me dá a oportunidade, vou chamar ele de Web Runbook Webcast, que é o nome do incidente, da atividade. E aqui em Runbook eu escolho de uma lista qual o runbook que eu quero que ele execute. Aí está. Então está aí o runbook adiciona disco. Talvez você fale, mas não é o runbook webcast, é porque a minha biblioteca do Orchestrator ainda não está atualizada. Ele demora mais ou menos de 20 a 30 minutos. O que ele está mostrando é o primeiro runbook que eu mostrei no início do webcast. Então, para evitar que eu tenha que dar um refresh aqui, vou selecionar esse runbook. Ok. Agora vamos esperar um pouquinho até que ele termine. Só que uma coisa que vocês puderam notar é que aqui no runbook, deixa eu chegar até ele aqui no final.
Eu vou criar de novo porque ele acabou que cancelou aqui. Webcast 12/11. Vamos lá novamente. Runbook Automation. Ok. Acabei esquecendo de mostrar uma coisa que era importante, que é o seguinte. No momento que eu selecionei aqui o Runbook, notem que aqui nessa tela deu um outro processo chamado Parameter Mapping. O que é o Parameter Mapping? Parameter Mapping é exatamente parâmetros ou variáveis criadas no Runbook que vão ser imputadas pelo usuário no momento que ele clicar no formulário do portal do Service Manager. Ou seja, voltando aqui ao nosso Runbook, nós tivemos que colocar o nome da máquina de forma... Notem que aqui o nome da máquina está fixo. Ao invés de ter o nome da máquina, eu poderia ter usado uma variável. É esse que é o processo que nós utilizamos para fazer com que ele trabalhe e se integre. Eu crio variáveis aqui no meu Runbook, eu posso criar essas variáveis por aqui, e a partir daí ele vai me perguntar, esse manager, quais são as variáveis que eu quero informar. E aí eu vinculo as variáveis aqui no Runbook, e quando eu criar um Service Request dentro do Service Manager, eu mapeio as colunas daquele request, seja ele um serviço, um incidente, às variáveis ou parâmetros que aquele Runbook solicita. Então é assim que eu faria para que no momento que eu fosse criar um novo incidente, um novo serviço, passar como parâmetro para o orchestrator qual é a VM que o usuário quer alterar. Para isso, então, eu faria o seguinte. Vou criar agora um template de serviço. Então, eu vou simular aqui como se eu estivesse criando um template de serviço. Ok. Aí está, então, eu tenho um serviço e aqui eu tenho as atividades que esse serviço vai ter. Uma dessas atividades, qual seria? Executar Runbook Webcast. Aí liguei. Então, o que eu faria? Essa solicitação de serviços, uma das coisas que ela faz é exatamente rodar aquele Runbook que nós criamos antes. Como eu não tenho variáveis, ele não vai mostrar, mas se eu tivesse variáveis aqui, eu indicaria no meu serviço quais as variáveis que ele vai solicitar para o usuário, e eu usaria as variáveis que ele solicitar para o usuário, que são baseadas em um template, para informar os dados para o Runbook. Então, ao invés do nome da máquina virtual ser fixo, ele se tornaria um nome variável. É assim que nós executamos essa integração entre um Runbook, um serviço dentro do Service Manager, para que fazer alterações em outros produtos da linha System Center. Lembrando que esse processo que eu mostrei aqui, ele é um processo já integrado com 3 produtos e extremamente rápido e simples de ser feito. Quais são algumas coisas que você precisa sempre se lembrar ao trabalhar com Runbooks? Primeiro ponto importante, fazer as conexões dentro do Designer. Esse é o primeiro ponto que é essencial você saber fazer, que é ligar os Integrations Pack do Orchestrator com os servidores que tenho no meu ambiente. Então aqui notem que eu tenho o Data Protection, o Configurator, o Operator, o Service Manager e o Virtual Machine. São os servidores que eu tenho no meu ambiente. O segundo ponto é sempre utilizar as setas de ligação, ou seja, os conectores de objetos. Por quê? É a partir dos conectores de objetos que eu faço o meu workflow e também é com os conectores de objeto que eu consigo ler os dos objetos subsequentes. Por exemplo, nós seguindo essa lógica, se eu pedir as propriedades do Create New Disk, objetos que eu vou conseguir ler. Eu vou conseguir ler os objetos Stop VM
e o create incidente. Propriedades. Subscribe, dados publicados, aí está. Por que eu só consigo ler esses dados e não consigo ler os dados do objeto update? Isso é meio óbvio, porque o objeto updateVM ainda não executou. Como eu estou lendo dados dos objetos anteriores, mas eu estou lendo dados numa sequência de tarefas, se eu tentasse nesse momento ler o objeto stopVM, não aconteceria nada. Então eu sempre tenho que ter, se a imagem travou, eu acho que como eu estou numa VM aqui do Heavy Meeting, como ele é feito por proxy aqui, deve estar para vocês, eu estou seguindo com um outro computador aqui do lado, a imagem às vezes realmente dá uma... já deve ter voltado pelo que eu vi aqui. Então sempre lembrem-se disso, criem os objetos de sequência, para que você tanto possa criar um workflow, quanto você consiga ler os dados de um objeto no outro objeto. E como que eu faço para fazer essa integração de dados? Por exemplo, fizemos para no objeto startVM, startar a mesma máquina virtual que eu parei lá na frente, usando o subscribe. Então eu olho aqui as propriedades de um objeto, eu tenho aqui vários dados, basta que eu clique no campo com o botão direito, Publish Data, e ele mostra para mim a lista de dados de todos os objetos anteriores a ele. Neste caso, como ele é o quinto objeto, ler dados dos 4 objetos que já aconteceram. E aí eu escolho qual dos dados que eu quero que ele vincule naquele campo. Para mostrar um exemplo mais interessante, eu posso vir aqui no UpdateVM. Então aqui no UpdateVM, por exemplo, objeto interessante, eu quero que na descrição da VM apareça o número do incidente, que poderia ser chamado de change, criado no Service Manager. Isso seria algo interessante, não seria? Então o que nós vamos fazer? Vamos alterar as propriedades desse objeto. E aqui eu vou fazer o seguinte, na descrição eu vou colocar change number. Qual é o próximo passo? Colocar aqui na sequência o número do incidente que foi criado pelo objeto createIncident. Para isso, subscribe, publish data. Qual o objeto que eu quero ler? O objeto createIncident. E aí eu procuro aqui no createIncident o objeto ou a coluna ID, que é o número do incidente. Entenderam a ideia? Então o que vai acontecer? Lá na máquina virtual vai aparecer na descrição change number e o número do incidente. Então, se, por exemplo, o administrador ele quiser saber por que essa máquina virtual foi alterada, quem mandou alterar essa máquina virtual, ele poderá ir até o console do Service Manager, ele olha o incidente número X, e aí ele vai ver todos os dados daquele incidente que foi criado também automaticamente. Vamos executar para ver se vai ficar bom? Então vamos lá. Vamos dar um check-in e vamos executar. Enquanto isso, eu fico aqui olhando a minha VM. Lembrando, nós vamos ver a VM ficar em stop, estado parado. Vamos ver 2 updates, que é a inserção do disco e a alteração da descrição. E na sequência, vamos ver a máquina virtual startando novamente. Aí já vimos ela parar. Agora ele vai executar a tarefa de criação de um novo disco, que é o primeiro dos updates. Agora ele vai executar o segundo update, que é colocar a descrição, e o terceiro update, ou melhor, a terceira tarefa, que é iniciar a máquina virtual. Vamos ver se tudo aconteceu? Então eu vou vir aqui no Service Manager.
Aconteceu. Notem que eu tenho aqui, então, um novo incidente de número 14. Esse é o incidente que ele criou. Então, quando eu for lá no VMM e olhar as propriedades da máquina virtual, aí está. Change número 24 é que já existia um dado aqui. Alteração anterior, ele acrescentou. Então, aí está. Change number 24. Ou seja, bastaria agora que o meu administrador, se ele quer saber por que foi feita essa alteração, ele pegaria esse ID que está escrito aqui, vai lá no Service Manager e sabe quem alterou, quando alterou, sob ordem de quem. Então, essa é a integração que nós conseguimos fazer entre os produtos. Nós conseguimos criar realmente um ambiente onde todo esse processo é automatizado de forma simples e rápida. O que eu ganho com isso? Eu ganho em maturidade. Por quê? Eu passo a ter um ambiente onde tudo que eu for fazer, eu faço de forma rápida, integrada e com confiança que aquilo realmente vai acontecer da melhor forma possível e sem que eu tenha que ficar interagindo com cada atividade, como, por exemplo, nós vimos aqui criar um incidente, alterar a máquina virtual ou algo assim, criando às vezes um problema, que é muito comum, onde alguém esquece de fazer as coisas. Então essa era a demonstração que eu tinha para fazer a vocês. Eu queria até me desculpar, porque pelas declarações tanto do Kleber quanto da Sara, parece que houve um pequeno delay entre as telas, e eu vou assumir um compromisso com vocês de, na próxima semana, nessa semana ainda, gravar um vídeo com os passos que eu fiz aqui nessa demo e colocar o vídeo publicado no meu site para que vocês possam ver. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem alguma informação adicional sobre o que a gente fez aqui, podem colocar aí no QA. Olá, Kleber. Obrigado por ter achado interessante. A ideia é exatamente essa. Uma coisa interessante, Kleber, é que o que eu quis fazer aqui foi mostrar o processo como um todo. E pode deixar que eu vou fazer o vídeo sim. E você notou que o processo ele é simples. O processo não é tão complicado. Você viu que em 5 minutos nós criamos o runbook que fez aquela integração sem qualquer tipo de coisa complicada, de mágica ou qualquer tipo de parâmetro adicional, nada disso. Foi bem simples de criar a integração, mostrando que o Orchestrator realmente é um produto que tem que ser conhecido. Uma coisa importante que devemos sempre destacar é que devemos ver cloud como maturidade e não apenas como um recurso de máquinas virtuais, como muitos veem hoje. E essa maturidade é alcançada com produtos como o Orchestrator, onde, por exemplo, o usuário vai clicar no portal do Service Manager, dizer o nome da máquina que ele quer, o tamanho do disco. Com esses parâmetros, você starta um processo onde eu crio um manage, eu crio um objeto no VMM, faço a máquina virtual, tudo rapidamente, sem qualquer complicação, como vimos aqui. Então está bom, pessoal. Eu agradeço a oportunidade de ter feito essa demonstração com vocês e espero que estejam em breve aí em novos webcasts. Na próxima segunda-feira, dia 19, apresentarei um webcast sobre o App Controller. Então, quem ainda não conhece essa ferramenta, vamos vê-la na segunda-feira. Ou então eu vou gravar um vídeo para deixá-la já pronto para que quem tiver interesse em conhecer o App Controller esteja lá. Então, eu agradeço vocês e espero vocês aí e qualquer feedback em alguma outra situação.